Apesar da complexidade do corpo humano, ele ao mesmo tempo é bastante vulnerável. Para morrer, basta estar vivo. As tragédias e acidentes estão aí para nos provar que não é preciso muito para que passemos dessa para melhor. Mesmo assim, algumas pessoas conseguem driblar todas as expectativas e sobreviver mesmo quando parece impossível. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui estão 7 pessoas que sobreviveram ao impossível. Violette Jessop. Durante um naufrágio, dependendo das circunstâncias, as chances de sobrevivência são bem baixas. Violette Jessop, no entanto, conseguiu sobreviver a 2 dos naufrágios mais famosos da história. Ela estava presente nos acidentes envolvendo o Titanic e o Britannic em 1912 e 1916, respectivamente. Conhecida como a Senhora Inafundável, a mulher argentina trabalhava como enfermeira e comissária para a antiga White Star Line e foi colocada em um dos botes que carregavam os sobreviventes do Titanic em 1912. Ficou cerca de 8 horas à deriva, esperando o resgate do RMS Carpathia, mas sobreviveu ao incidente, ao contrário das 1.514 vítimas fatais. Alguns anos mais tarde, trabalhando para a Cruz Vermelha Britânica, Violette estava no navio Britannic quando ele atingiu uma mina marinha, afundando no mar Egeu. Felizmente, ela conseguiu sobreviver para contar mais essa história. Roy Sullivan. Você certamente já ouviu dizer que um raio nunca acerta o mesmo lugar mais de uma vez. Mas o guarda florestal, Roy Sullivan, provou que um raio não só pode cair no mesmo lugar 2 vezes, como pode cair 7. Entre 1942 e 1977, Sullivan foi atingido 7 vezes por raios. Felizmente, ele sobreviveu para contar todas essas histórias. Não é à toa que ele recebeu o apelido de para-raio humano. É claro que esses acidentes não passaram sem deixar suas marcas. Por conta das descargas elétricas, Sullivan perdeu as sobrancelhas e as unhas dos dedos do pé. Ele também teve seus cabelos totalmente queimados em uma ocasião e chegou a sofrer queimaduras sérias no peito. Infelizmente, apesar de ter sobrevivido tantas vezes ao que parecia impossível, ele acabou tirando a própria vida em 1983, com um tiro de revólver. Aos 71 anos, todos acreditam que ele tenha cometido suicídio por conta de uma decepção amorosa, um impacto que nenhum raio teria causado em si mesmo. Truman Duncan. Se milagres não existissem, Truman Duncan provavelmente teria morrido em junho de 2006. Em um dia normal daquele mês, o rapaz de 38 anos estava trabalhando em sua rotina nos trilhos de uma ferrovia. Ele acabou se desequilibrando do carro de reparos e caiu diretamente nos trilhos. E como se nada pudesse ser pior, o homem caiu justamente quando um trem se aproximava. Ele não conseguiu correr a tempo e foi atingido em cheio, que literalmente o partiu ao meio. Truman foi arrastado por mais de 25 metros e quando finalmente o trem conseguiu parar, a parte de baixo do seu corpo havia sido quase totalmente separada. Uma de suas pernas estava presa apenas por um músculo. Mantendo a calma dentro do possível, Duncan conseguiu ligar para a emergência e aguardar o socorro, tentando ficar consciente. Ao todo, Duncan passou por 23 cirurgias em 6 semanas.
surpreendendo a todos não apenas pela sua força e resiliência física, mas também pela coragem emocional. Eventualmente, ele conseguiu se recuperar e voltar a trabalhar na ferrovia, mas passou a desempenhar tarefas administrativas, adaptadas à sua condição. Mauro Prosperi. Em 1994, esse pentatleta decidiu enfrentar os desafios do deserto do Saara, na Maratona de Sabres. O evento, ousado até mesmo para os atletas mais preparados, consistia em correr 250 quilômetros em 6 dias. Mauro certamente estava pronto para as temperaturas extremas e demais complicações do deserto, mas a sua aventura acabou sendo muito mais difícil. Durante o 4º dia de corrida, Mauro foi atingido por uma forte tempestade de areia, que acabou desviando do percurso original. O vento era tão forte que ele precisou se enrolar em um lençol e se deitar para evitar a dor da areia se chocando contra o seu corpo. Após a tempestade, ao perceber que estava perdido, Mauro sobreviveu durante 10 dias, bebendo a própria urina e o sangue de animais que encontrava no caminho. Sua alimentação, muito precária, se deu com lagartos e cobras. Depois de 10 dias perdidos e 291 quilômetros afastado do caminho previsto, ele foi encontrado por uma garota de um povoado na Argélia e foi resgatado. Até hoje, ele é um exemplo de superação e sobrevivência em condições extremas. Carlos Rodrigues. O norte-americano Carlos Rodrigues é conhecido por sua aparência, digamos, curiosa. O homem perdeu uma grande porção do crânio e do cérebro após um grave acidente de carro, onde ele foi arremessado pelo para-brisa, atingindo o chão diretamente com a sua cabeça. Embora tenha chegado à emergência com um sangramento assustador, os médicos foram capazes de salvar sua vida. As cirurgias acabaram deixando o rapaz com uma grande cicatriz, que o tornou facilmente reconhecível. Em várias entrevistas, Carlos já contou que na noite do acidente, ele havia consumido muitos entorpecentes e álcool. Anos depois, com um pedaço da cabeça faltando, Carlos foi acusado por 2 tentativas de homicídio e de provocar um incêndio. Anatoly Bugorsky. O pesquisador russo Anatoly Bugorsky é até hoje a única pessoa no mundo a ter sido atingida por um feixe de prótons em um acelerador de partículas. O físico trabalhava em um dos maiores aceleradores da União Soviética, em 1978, quando acidentalmente foi atingido pelo feixe enquanto tentava consertar um dos equipamentos da máquina. O homem passou por uma série de procedimentos médicos, já que acabou sendo exposto a uma quantidade de radiação muito além daquela que pode ser suportada. Felizmente, salvo algumas sequelas, Anatoly consegue viver bem até hoje, mas já está aposentado e afastado das suas atividades como físico. Se quiser saber mais sobre a história dele, temos um vídeo sobre o assunto. Vesna Vulović. Essa mulher sérvia ficou mundialmente conhecida por ter sobrevivido a uma queda de mais de 10.000 metros. Ela foi a única sobrevivente após a explosão do voo JAT 367, em janeiro de 1972. Após a explosão e a consequente despressurização da aeronave, Vesna foi arremessada para o ar junto com todos os outros tripulantes e passageiros. Ela foi salva por conta do terreno tomado por neve e árvores, onde ela acabou caindo junto com os destroços da aeronave. A mulher sofreu uma fratura no crânio e hemorragia cerebral. Além disso,
quebrou as 2 pernas e vários outros ossos. Ela faleceu em 2016, após uma série de problemas cardíacos. Temos um vídeo detalhando o caso e você pode assistir aqui. Qual desses casos mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!